Façamos uma questão de regência verbal que envolve, de maneira mais específica, a transitividade verbal. O que é isso, professor? É a classificação de um verbo em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, né? Eu tenho de ver qual é o complemento do verbo para classificá-lo. Então está assim, ó. Mas ainda não há resposta definitiva. O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado na frase acima está na frase. Vem comigo. Então vamos analisar a frase acima aqui, ó. Mas ainda não há resposta definitiva. O que nós sabemos? O verbo haver, como existir, ele não tem sujeito, isso é fato, mas ele tem objeto direto. Aqui, ó, resposta definitiva é o objeto direto do verbo haver. Então, o verbo haver aqui é um verbo transitivo direto. Pede como complemento um objeto direto. O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado na frase acima está na frase, ou seja, qual verbo pede um objeto direto e por isso será classificado como verbo transitivo direto. Então vamos analisar letra a letra para que possamos chegar a uma resposta. Queremos um VTD pedindo o objeto direto. Letra A. O ritmo menor do crescimento populacional no final do século XX teve... Está aqui o verbo. Teve. Como causa a queda no número de nascimentos. Então, primeira coisa, qual é o sujeito desta frase? Qual é o sujeito? O sujeito é isso aqui, ó. O ritmo menor do crescimento populacional. Está aqui, ó. No final do século XX, nada mais é do que um termo intercalado. Como causa, né? Termo intercalado. Teve o quê? A queda no número de nascimentos. Isso aqui é objeto direto. Por que, senhor? Porque complementa o verbo ter sem preposição. Tá ali, ó. Se complementa verbo sem preposição, é objeto direto. E o verbo ter aqui e o verbo ter aqui é classificado como verbo transitivo direto. Portanto, na letra A está a resposta que nós queríamos. Logicamente, vamos analisar alternativa por alternativa. Olha só, está assim, ó, Brasil. Algumas condições de vida tornaram-se importantes. Ó, o verbo tornar é aquele típico verbo que nós chamamos de verbo de ligação. Isso aqui é o verbo de ligação. O que vem depois, no caso importantes, nada mais é do que predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, não pode ser a letra B. Claro, já sabemos que é A, mas estamos explicando por que não é a B. Depois, letra C. As grandes epidemias e as guerras foram durante toda a história da humanidade, foram fatores. Então, o sujeito é as grandes epidemias e as guerras. Foram aqui, é aquilo que chamamos também de verbo de ligação. E aqui está um dos mais tradicionais verbos de ligação da língua portuguesa, porque está o verbo ser, um dos mais tradicionais verbos de ligação do português. Então, o que eu tenho depois, fatores, não é objeto direto. Fatores é apenas predicativo do sujeito. Por isso, então, que não é a letra C de Canadá a nossa resposta. Depois temos o seguinte: o número de habitantes na Terra, cerca de 150 milhões, no início da era cristã, dobrou em 1350. O número de habitantes na Terra, isso aqui é o sujeito, dobrou. Ó, em 1350, não é objeto direto, nem é objeto indireto. Isso aqui indica para nós um tempo, uma circunstância de tempo. E o que indica na língua portuguesa circunstância de tempo, sem complementar verbo, é adjunto adverbial. Então, em 1350, nada mais é do que um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Está aqui. Bom, sendo assim, o dobrar é um verbo intransitivo. Ele não tem
complementos. Não tem objeto direto, não tem objeto indireto. E chegamos à letra E. Olha comigo. Os cálculos referentes à quantidade de pessoas no planeta variam, está aqui o verbo, o que veio antes, os cálculos referentes à quantidade de pessoas no planeta, sujeito, variam bastante entre os geógrafos em épocas e lugares diferentes. Nota, eu poderia simplesmente falar que os cálculos variam. Nada do que veio depois complementa o verbo variar. Então, o verbo variar aqui nada mais é do que um verbo intransitivo. Intransitivo. Tudo bem? Então, que tem a mesma transitividade do a aqui, que pede um objeto direto, sendo um verbo transitivo direto, é o verbo ter da letra A. Finalizamos por aqui a correção desta questão de regência que envolve a transitividade.